queridos que ouvem a palavra do dia, a palavra de Deus, a palavra inerrante, infalível, inspirada pelo Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Estarei lendo Êxodo, capítulo 1, verso 15 a seguir. Vamos ver que o Senhor pode estar falando conosco hoje. As parteiras poupam as vidas dos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, mata-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Até aqui. Gente, nós vemos aqui a maldade de Faraó. A mesma coisa, eu estava lembrando, conforme estava lendo, sobre Herodes, né? Ontem mesmo eu estava vendo um filme da qual Faraó estava ali mandando matar as crianças de 2 anos para baixo, para ver se pegava Jesus também, já matava, para não reinar no lugar dele, né, pessoal? Olha o que acontece com a pessoa gananciosa, invejosa, né? Nós vemos que Faraó viu que o povo de Israel estava crescendo demais, muito. Tanto é que o número deles, quando saíram do Egito, era 6 milhões, né? Um pouco mais, fora as mulheres e as crianças. Então esse povo de Deus, o povo de Abraão, Isaac e de Jacó, estava crescendo demais lá no Egito. Mesmo sendo escravizados, assolados ali, quanto mais pisados eles eram, mais eles cresciam, né? E traz uma reflexão para nós, né? Que às vezes você diz: nossa, mas eu sou uma pessoa pisada mesmo. Eu sou uma pessoa perseguida. Mas você sabe que quanto mais pisam na gente, mais o Senhor nos dá graça, né? Quando se pisa a uva, produz aquele suco. Esse suco tem muitas utilidades. Então, se você está se considerando uma pessoa pisada, fique sabendo que está saindo coisa boa daí, né? Glórias a Deus. Nós vemos que
O rei do Egito, Faraó, ele conversou com as parteiras, chamou elas e disse para elas: quando vocês forem fazer o parto dessas mulheres hebreias, aí do povo de Israel aí, se for menino, dá um jeito de matar, sufoca, faz alguma coisa. Só deixa vivo as meninas, tá? As mulheres. Os homens que nascer, mata tudo. Dá um jeito, né? Foi a ordem do rei, né? E uma ordem do rei é um mandamento. Tem que ser executada a voz do rei. É a voz da autoridade, né? Ai das pessoas que desobedecem o rei. Meu Deus, né? Ele é a autoridade suprema. Não tinha outras pessoas maiores do que ele ali. Então o rei Faraó, o rei do Egito, que tinha poder de levar e também de abater, de matar também e deixar viver, ele deu ordem para essas duas mulheres, né? E vemos, porém, que essas parteiras, elas temiam a Deus. Elas eram parteiras egípcias, mas eram mulheres que temiam a Deus. Por quê? Porque elas trabalhavam com a vida ao nascer. Elas viam o poder de Deus, né? Elas viam que as mulheres davam luz, elas conheciam o poder de Deus de formar uma vida no ventre da mulher. Então elas respeitavam a Deus, temiam a Deus, tinham medo de matar e depois Deus vir cobrar, né? Então elas tinham temor. E acontece que quando elas receberam essa ordem para executar as criancinhas recém-nascidas, elas preferiram desobedecer o rei Faraó e obedecer o rei do céu, o dono da vida. Então as crianças nasciam e viviam. E Deus multiplicou muito mesmo os homens de Israel. Mas nascia torta e direita. Nasceram bastante mesmo. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que se fortaleceu muito. Se fortaleceu. Cresceu bastante os homens de Israel. Tanto é que o rei Faraó, eles ficaram até meio com medo. Porque a nação israelita ali estava demais, estava crescendo demais. Mais do que os egípcios. Estava tomando conta até do Egito, só de hebreus, né? Então ele queria dar um jeito, fazer um racionamento ali de ser humano, controle natalino. Então o controle natalino já vem vindo de lá do Egito, costume dos egípcios, né? Mas não deu certo não. Porque as parteiras, eu acho que elas nem temeram pelas vidas delas, porque senão elas iam obedecer o rei, né, a Poá e a Cifrá. Cadê? Cifrá e a Poá. Elas, eu acho assim, que elas entregaram a vida delas por amor às crianças, e a Deus, em primeiro lugar, amando mais o Senhor do que as suas próprias vidas, porque elas estavam correndo o risco de ser mortas por desobedecer a ordem, né? Então, elas falaram para o rei assim: olha, rei, acontece o seguinte, que essas mulheres hebreias, elas são muito vivas, elas são muito espertas. Quando a gente chega lá, as crianças já nasceram.
Então não tem como, né? Inventar uma história, porque elas pegam os filhos nos braços, né? Oh, meu Deus, que bênção! Vivas, espertas, corajosas, né? Abençoadas. Deus estava com as suas mãos sobre as hebreias. Antes de fazerem mal, o Senhor já dava vitória, né? Então nós temos que saber que esse Deus dos hebreus é o nosso Deus. Aqueles que desejam o nosso mal são decepcionados, porque eles querem ver a nossa derrota, né? Eles querem ver a nossa morte, a nossa destruição, né? Tem o inimigo, nossos inimigos, que não são poucos, que é uma nuvem de testemunhas, tem inveja dos seus filhos, da sua família, né? Não quer ver você crescer, né? Mas o Deus que servimos, que confiamos, quanto mais pisam, quanto mais tentam prejudicar os servos do Senhor, mais o Senhor abençoa. A pior besteira que uma pessoa faz na vida é desejar o mal para aqueles que servem ao Senhor. Ao próximo, né? Ao próximo. Por mais que a pessoa sejam falhas e fracas, ela tem um Deus que ela confia. E esse Deus peleja, né? Esse Deus se incumbe de guardar e proteger. Esse Deus toma as nossas dores por nós. Por isso que o Senhor Jesus diz para nós não desejar o mal para o próximo, né? Não é verdade? Então, quanto mais queriam evitar que o povo crescesse, mais eles se multiplicavam. Eita, glória a Deus! Então, receba força nessa manhã e você vai prosperar. O Senhor está contigo nessa jornada. O seu trabalho vai render. Você vai ser bem produtivo hoje mesmo. Vai dar tudo certo, mas receba essa palavra com fé e vai. Receba essa palavra com fé e vai fazer a obra. Qual é a sua obra? O seu trabalho? Aonde você está alojado? Qual é a sua função de hoje? Mas faça com amor mesmo, temendo ao Senhor. E o Senhor vai fazer você prosperar. Aonde você colocar as mãos, o Senhor vai abençoar. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, o Senhor vai te dar por herança, você vai conquistar. Em nome de Jesus Cristo, justo. Nós vemos aqui então que as parteiras, o rei do Egito, gente, como eu disse, a autoridade chamou as parteiras. Vamos conversar, o que está acontecendo? Por que você não matou os meninos e deixou somente as meninas, como eu dei ordem para vós? Elas responderam, elas são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Deus olhou do alto dos céus e viu que elas temiam. E o que Deus fez? Deus fez bem para essas parteiras para puar e para cifrar. Deus recompensou elas. Elas foram protegidas, porque Deus não permitiu que Faraó as tocasse, conservou elas em vida, as duas
foram protegidas pelo Senhor, o rei não fez nada de mal para elas. Não tinha como fazer, porque a mão de Deus era com essas duas parteiras. E o que Deus fez por elas? Deus as recompensou. Olha, gente, que coisa mais tremenda. Mas elas não eram hebreias, elas eram egípcias. Tudo mostra aqui que eram egípcias. Mas só que o negócio não é o ser egípcia. O negócio não é você ser de outra nação, de outro estado, de outro ministério. O negócio não é que você é de outra raça, uma outra cor, tamanho, altura. O negócio é temer a Deus. Porque para Deus não tem macho, nem fêmea, nem servo, nem livre, nem judeu, nem gentil. Para o Senhor somos filhos amados, todos os que creem. Todos os que creem, o Senhor deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, o Senhor fez bem para essas duas parteiras. O que o Senhor deu para elas em troca do que elas estavam fazendo a respeito dos meninos? Deus estabeleceu casas para essas duas parteiras. Aí elas foram abençoadas materialmente também, né? Deus deu casas para essas mulheres. Olha, gente, que coisa linda, né? Então, está no poder de Deus dar casa, estabelecer casa, né? O que você precisar, o Senhor tem para te dar, mas olha aí o que elas fizeram. Elas temiam o Senhor. Então, o nosso segredo é temer a Deus. Temendo ao Senhor, e jamais Ele vai deixar a pessoa desamparada. Mas muitas das vezes a gente quer receber sem fazer nada para Deus. A gente não respeita Deus, não respeita ninguém, não ama ninguém, não faz a obra do Senhor, está sempre ocupado, não tem tempo para Deus, né? Deus fala, não faz o mal, a pessoa vai lá e faz o mal, né? Essas mulheres não mataram os meninos porque elas temiam a Deus. E quantas das vezes Deus fala, não vá em tal lugar porque lá não estou, você pega e vai. Não é? Deus fala para você, joga esse negócio que está na sua boca fora, para de colocar isso na sua boca. E você pega e coloca, não é? O Senhor fala para você, deixa o pecado, você ama o pecado. Né? Então, aí não tem como Deus estabelecer nada na vida da pessoa desobediente. Está entendendo? Quantas das vezes o Espírito Santo diz para você, vai orar, e você acha que é a coisa mais pesada do mundo, arruma tantas desculpas. Um dia está cansado, outro dia está com dor de cabeça, outro dia está doendo o joelho, outro dia está doendo as pernas, outro dia está super fadigado, outro dia tem que descansar porque tem que fazer outra coisa depois. Está entendendo? Nunca tem tempo para falar com o Senhor. Não tem tempo para dialogar com Deus. Não tem tempo de praticar nada que Deus pede na palavra. Então, e ainda Deus vai recompensar essa pessoa, estabelecendo-lhe casas. Como? A gente só recebe se a gente trabalha, não é? Nenhum patrão vai dar um cheque para a pessoa, não vai dar um pix para a pessoa de um salário, se ela não foi trabalhar nem um dia, né, pessoal? Oh, meu Deus! A gente só recebe no final do mês, se trabalharmos, não é? Então, essas mulheres,
a Poá e a Sifrá, elas trabalharam, elas temiam ao Senhor, faziam o trabalho perfeito, né? E o povo de Deus cresceu e se fortaleceu muito porque elas evitaram de assassinar os meninos. Mas aí que aconteceu? Faraó, não feliz, não contente, não se conformando com a resposta das parteiras, ele ordenou para todo o seu povo egípcios, dizendo: quando nascerem filhos, vocês lançam no rio, tá? Mas quando nascerem filhas, vocês guardam elas com vida. Então o rei estabeleceu a todo o seu povo, né, para matar os menininhos. Mas foi onde que Moisés foi escondido. Uma moça da casa de Levi, da tribo de Levi, escondeu o menininho para que o menininho não morresse, porque agora não dava mais para escapar. E essa moça, essa irmã, né, da tribo de Levi, escondeu o bebê. E esse bebê já estava com 3 meses, não dava para esconder mais. Então ela colocou no cesto e colocou no rio. E foi onde que a filha do próprio faraó achou a criança e conservou essa criança com vida, criou essa criança. Mas quem deu mamar para essa criança, amamentou? A própria mãe, foi parar nos braços da própria mãe. Olha que mistério, né, pessoal? E a filha de Faraó colocou o nome desse bebê de Moisés. E foi onde que dentro do Egito Deus estabeleceu esse libertador que tirou o povo de lá, que estava crescendo demais, né? E Deus levantou esse libertador, esse menininho que foi poupado. Então, gente, olha que mistério maravilhoso, que dentro da casa do próprio inimigo, Deus levantou um libertador. Você está entendendo? Aonde está o problema? É ali que vai estar a solução. É aí que vai estar a mão de Deus a favor. Deus faz o inimigo ficar até confuso, porque Deus honra os seus filhos, porque os filhos de Deus na terra, eles não se importam com a vida material, eles se importam com a salvação. É lógico que precisamos comer, beber, pagar contas, morar, né? Ter o nosso canto. Mas isso não é a nossa salvação. A nossa salvação está no Senhor. Se o Senhor dá com abundância, louvado seja o Senhor. Se o Senhor dá pouco, amém, glória a Jesus, mas sabemos que dias melhores virão. Sabemos que o Senhor vai estabelecer casas. Sabemos que o Senhor vai estabelecer o trabalho. Sabemos que o mantimento chega, o dinheiro chega. Não tem necessidade de descabelar. Não tem necessidade de brigar com o esposo, com a esposa, por conta do trabalho, por conta do financeiro. Não tem necessidade de brigar com o filho porque recebeu pouco. Não tem necessidade de fazer tanto tumulto. Confiar no Senhor de coração, que com certeza o Deus da providência dará a solução.
porque poderoso é o Senhor para fazer abundantemente mais, além de tudo que nós estamos pedindo ou pensando, porque o Senhor conhece a necessidade do justo. O Senhor honra também aqueles que o honram. Ele estabelece, Ele faz aparecer onde não tem. É o Deus da providência, é o Deus de Sifra e de Puá. As mulheres que temiam ao Senhor, as parteiras que conservaram em vida os meninos do Egito, os meninos que estavam ali com seus pais escravizados, mas o Senhor decretou a vitória, deu graça e o povo se fortaleceu, porque 2 mulheres temiam ao Senhor. Era 2. Glória a Deus. Então não é quantidade, mas sim o temor de Deus nos corações. Glória a Deus. Então nessa manhã preciosa, fica com essa palavra. Temer ao Senhor é a solução. Amar o Senhor, respeitar o Senhor é a solução. Obedecer a sua voz é a solução. Porque elas respeitaram a Deus do que não respeitou o mandamento de Faraó, do rei do Egito. Elas falaram para ele. Quando a gente chega lá, as mulheres já deram à luz. Elas são vivas. O povo de Deus é vivo. O povo de Deus é esperto. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar com essa palavra para a nossa meditação de hoje, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Glória a Deus.